Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula eu vou mostrar como eu faço esse cropped em crochê. Criei esse modelo de square, que eu também chamo de motivos, inspirado na bandeira do Brasil. Esse cropped possui um cordão regulável no cos, mas também pode ser usado sem o cordão. Fica a escolha de cada um. E esse modelo pode ser usado dos dois lados. Esse é no tamanho P, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes, deixe seu like. Peço também para que compartilhe esse vídeo. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Esses são os fios que vou utilizar. Todos os fios 100% algodão mercerizado, na cor azul royal. Este é um fio Clea 1000, então vou usar 2 fios. A numeração desta cor é 2314. No tom de amarelo canário, vou usar um fio Anne, então vou usar somente um fio. A numeração desta cor é 1289. Na cor verde bandeira, vou usar um fio Clea 1000 também, então vou usar 2 fios. E a numeração desta cor é 5767. E como cor principal, eu escolhi um fio Anne, branco, numeração da cor 8001. Mas claro, a cor principal fica a critério de cada um. Pode ser usado também Camila 1000 com 2 fios, Camila 500 com 1 fio, fio Alize da marca Joca, ou qualquer outro fio que dê para usar com agulha 1,75. E o cropped não vai muita linha, então dá para fazer com o resto de fios, ou pode comprar esses fios no tamanho menor, como o Anne 250 metros ou de 60 metros, e o Clea 1000 que tem no tamanho de 500 metros. A agulha que eu vou utilizar para a confecção vai ser 1,75. Vou usar também agulha de tapeceiro e tesoura para remates. Para o tamanho PP, P e M, as bandeiras são do mesmo tamanho, com mais ou menos 7 a 8 centímetros. Mas ainda vou fazer a carreira com a cor principal. E para o tamanho G e GG, as bandeiras são do mesmo tamanho, com mais ou menos 9 a 10 centímetros. Não tem problema ficar com meio centímetros a mais ou a menos. Do PP ao M, as bandeiras são do mesmo tamanho, porém, para o tamanho PP e P, eu faço uma carreira com a cor principal, que é diferente para o M, que eu faço 2 carreiras com a cor principal. E para o tamanho PP e P, que tem a mesma quantidade de carreiras, eu faço diferente a quantidade de square. Para o PP, eu vou fazer a união de 6 square. E para o P e todos os outros tamanhos, vou unir 8 square. Para o G e o GG, a bandeira é feita do mesmo tamanho, porém, para o G eu faço uma carreira com a cor principal e o GG 2 carreiras com a cor principal. Agora eu vou dar início ao passo a passo. Já estou aqui com o fio para iniciar na cor azul royal. E como vou fazer o tamanho P, vou fazer a bandeirinha menor, que é igual para o PP e o M. Para todos os tamanhos, eu inicio fazendo o anel mágico e 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Do PP ao M, eu volto para dentro do anel mágico e faço mais 11 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, vão totalizar 12 pontos altos. Para o G e GG, eu volto para dentro do anel mágico e faço mais 15 pontos altos. Com as 3 correntinhas, vão totalizar 16 pontos altos. Vou fazendo aqui e já volto. Terminando aqui de fazer 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Agora eu vou puxar o fio do anel mágico para fechar a base dos pontos e finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais.
Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, para que ele fique no meio. E faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Para todos os tamanhos eu faço assim. Do PP ao M eu faço 4 correntinhas. Do G ao GG eu faço 3. Do PP ao M eu salto 2 pontos altos e no terceiro faço um ponto baixo. Para o G e o GG eu salto somente um e no segundo faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto baixo. Lembrando que para o G e o GG faço 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. E sigo fazendo a mesma repetição por toda a volta. 4 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro um ponto baixo. Vou fazer aqui minha última argolinha e para finalizar, faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Do PP ao M fica um total de 4 argolinhas. E para o G e o GG, 8 argolinhas. Deve ter essas quantidades. Agora faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora venho com o fio amarelo canário para fazer a próxima carreira. Vou fazer aqui o nozinho. Posso começar em qualquer uma dessas argolinhas. E para todos os tamanhos eu faço assim. Um leque dentro da argolinha. E todo leque eu inicio fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Mais 2 pontos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Para todos os tamanhos faço da mesma forma. Depois de terminar o primeiro leque, do PP ao M faço uma correntinha e vou na próxima alcinha e faço um leque. Para o G e o GG, faço uma correntinha e na próxima alcinha eu faço 3 pontos altos juntos, ficando com um bloquinho. Como vou fazer o tamanho P, vou aqui na próxima alcinha e vou fazer um leque. Para todos os tamanhos, devo fazer um quadrado certinho em volta do círculo. Feito o segundo leque, vou fazer uma correntinha e na próxima alcinha faço um leque. Para o tamanho G e GG também vou na próxima alcinha e faço um leque, fazendo o segundo, ficando com um bloquinho entre um leque e outro. E para formar o quadrado certinho, para o tamanho G e GG, no meio de cada leque deve ter um bloquinho. E claro, para todos os tamanhos devem ter 4 leques. Feito o terceiro leque, faço uma correntinha, na próxima alcinha faço um leque. Lembrando que do PP ao M é feito da mesma forma. Agora eu vou finalizar, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. A primeira carreira com essa cor já está pronta e ficando com um espacinho de uma correntinha entre um leque e outro. Então, volto com o fio, vou fazer a laçada inicial. Posso começar em qualquer um espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, passo o fio e vou fazer um bloquinho. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos juntos.
Lembrando que eu faço isso do PP ao M. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Para o tamanho G e GG tem um bloquinho no meio, então fica com 2 espacinhos de uma correntinha entre os leques e o bloquinho. Eu faço o bloquinho nesses 2 espacinhos de uma correntinha. Inicio da mesma forma que eu iniciei para o outro tamanho, com 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos ficando com 3, uma correntinha, e no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Feito os 2 bloquinhos, um em cada espacinho de uma correntinha, eu viro, porque deve sobrar um bloquinho, e caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha entre um bloquinho e outro e faço um bloquinho, ficando com um. Faço uma correntinha e corto o fio. E faço a mesma repetição em todos os lados. Só tem uma carreira com bloquinho para o tamanho M, porque só tem um espacinho de uma correntinha. E para o tamanho G e GG, 2 carreiras de bloquinhos, porque tem 2 espacinhos de uma correntinha. Agora eu vou dar continuidade aqui. Vou fazer a mesma repetição em todos os outros lados. Volto com o fio, faço a laçada inicial. Vou no espacinho de uma correntinha, passo o fio. E inicio o bloquinho fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos ficando com 3. Uma correntinha e corto o fio. E os 4 lados já estão prontos. Agora eu venho com a cor verde para fazer a próxima carreira. Vou fazer aqui a laçada inicial. E a primeira carreira na cor verde, eu faço da mesma forma para todos os tamanhos. Vou aqui no terceiro ponto alto dessa próxima carreira de bloquinho, depois do leque, e passo o fio. Faço uma correntinha, vou direto para dentro do leque e vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E para finalizar, faço uma correntinha e prendo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto desse conjunto de 3 do bloquinho, que na verdade são as 3 correntinhas do início que eu fiz. Vou na terceira correntinha e prendo o fio. Faço uma correntinha e corto o fio. Como aqui só tem uma carreira de bloquinhos, eu faço somente uma vez. Para o tamanho G e GG tem 2 carreiras de bloquinhos. Então, vou na primeira carreira de bloquinhos, passo o fio no terceiro ponto alto, último conjunto de pontos, igual eu faço na bandeirinha menor, faço uma correntinha e depois leque sobre leque. Uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do próximo bloquinho. E na segunda carreira desse square maior, eu vou no terceiro ponto alto do bloquinho, passo o fio, faço uma correntinha. Na correntinha de base feita antes do leque, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou direto para dentro do leque e faço um leque. Uma correntinha, faço um bloquinho no espacinho de uma correntinha depois do leque da carreira anterior e finalizo fazendo uma correntinha e prendendo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do outro bloquinho. E vou fazendo as mesmas repetições em todos os outros lados, ficando
antes e depois do leque com um bloquinho. Agora eu vou fazer aqui o outro lado. Faço o nozinho de início, passo o fio no terceiro ponto alto, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Do PP ao M fica somente com um leque, uma correntinha do lado, uma correntinha do outro. E no G e o GG são duas carreiras e a última fica com um leque, um bloquinho de um lado e um bloquinho do outro. E entre o leque e os bloquinhos, uma correntinha de espaço. Finalizo com uma correntinha e um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou fazer aqui todos os outros lados e já volto. Feito aqui os 4 lados, agora eu vou fazer uma carreira completa. Para todos os tamanhos, depois de terminar de preencher os lados, eu faço a carreira completa em volta. Lembrando que para o G e o GG são duas carreiras para preencher os lados e uma carreira, a terceira, completa. Volto aqui com o fio, vou fazer a laçada inicial. Posso começar em qualquer um dos leques, vou para dentro do leque, passo o fio e vou fazer leque sobre leque, para todos os tamanhos. E sempre inicio o leque fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha, vou nesse primeiro espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos. Faço uma correntinha, vou saltar esse bloquinho de 3 pontos altos na cor amarelo canário e vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Ficando com 2 bloquinhos, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ficando entre um leque e outro, 2 bloquinhos. Para todos os tamanhos, vou em cada espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Para o G e o GG, ficam com 4 bloquinhos entre um leque e outro, porque na carreira anterior tem 4 espacinhos de uma correntinha. Então, eu vou em cada espacinho e faço um bloquinho. E vou fazendo assim por toda a volta, leque sobre leque, em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Ficando certinho em todos os lados, 4 bloquinhos entre um leque e outro. E do PP ao M, em todos os lados, devem ficar com 2 bloquinhos entre um leque e outro. Vou aqui no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Depois eu vou fazer uma correntinha e dentro do leque faço um leque. E quando eu estiver chegando no final dessa carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha carreira completa, vou finalizar aqui fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na primeira correntinha das 3 de início do primeiro leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E a bandeira já está pronta. Para todos os tamanhos, é somente uma carreira completa com a cor verde. Depois de bandeira pronta, venho com a cor principal que eu escolhi para fazer a próxima carreira. Vou fazer a laçada de início.
Vou em um desses leques e vou passar o fio. Faço aqui leque sobre leque e sempre inicio fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos, igual eu fiz na carreira anterior, e faço assim para todos os tamanhos. E do tamanho PP ao M, entre um leque e outro, vão ficar com 3 bloquinhos. E para o G e o GG, vão ficar com 5 bloquinhos. Depois de fazer o último bloquinho, vou fazer uma correntinha, vou para o outro leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos novamente, com uma correntinha de espaço. Faço uma correntinha, vou para dentro do outro leque e faço um leque. E vou dar continuidade fazendo assim por toda a volta. Para todos os tamanhos, em cada espacinho de uma correntinha, faço um bloquinho com uma correntinha de espaço e leque sobre leque. Lembrando que para o tamanho PP, P e G, é uma carreira com a cor principal. E para o M e o GG são 2 carreiras com a cor principal. Então, depois que eu terminar de fazer essa carreira, eu caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço leque sobre leque e inicio a próxima carreira idêntica a essa. Em cada espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço e leque sobre leque. Vou dar continuidade aqui, como eu estou fazendo o tamanho P, vou fazer somente uma carreira com a cor principal e já volto. Terminando de fazer a minha carreira para o tamanho P, vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o primeiro square já está pronto, somente o primeiro que eu faço completo assim. A partir do segundo eu faço todos os outros e quando eu for terminar a última carreira, eu volto para unir. Então, vou fazer o segundo claro, idêntico ao primeiro, vou fazer o mesmo total de pontos altos dentro do anel mágico. Do PP ao M ficam com 4 argolinhas, lembrando que para o G e o GG ficam com 8. Do PP ao M ficam com 4 leques. Para o G e o GG são 4 leques com um bloquinho no meio. Com a cor verde eu faço as laterais preenchendo, deixando o quadrado. E depois com o verde eu faço uma carreira completa. E quando eu estiver fazendo a última carreira, que é com a cor principal, eu volto para unir. Lembrando que para o M e o GG, quando eu for fazer a segunda carreira com a cor principal, que eu começo a unir. Já estou aqui com o segundo square, já iniciei a última carreira, que é com a cor principal, e para todos os tamanhos, na última carreira do square, eu vou unir a partir do segundo leque. Chegando aqui no segundo leque, eu vou fazer a metade dele para unir. Para todos os tamanhos, para unir, eu faço assim, uma correntinha. Vou para dentro do segundo leque e faço a metade de um leque, que são 3 pontos altos e uma correntinha.
Vou no leque do primeiro motivo, dentro dele faço um ponto baixo. Depois de fazer um ponto baixo, faço uma correntinha, volto para esse segundo square e termino o leque dentro do leque fazendo 3 pontos altos juntos. Para todos os tamanhos eu faço assim. E vou fazer assim para unir os próximos motivos. Depois de terminar o leque, vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro square e vou fazer um ponto baixo, sem fazer correntinha. E sem fazer correntinha, volto para o segundo square, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro square e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para o segundo square, no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro square, faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para o próximo espacinho de uma correntinha do segundo square e faço 3 pontos altos juntos. Agora eu vou no último espacinho de uma correntinha do primeiro square, faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, já volto para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. E já vou unir com o próximo leque do primeiro square com um ponto baixo. Faço uma correntinha e vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos juntos dentro do leque. E a primeira união já está pronta. Agora eu vou dar continuidade a esse segundo square, terminando ele fazendo uma correntinha e 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Para todos os tamanhos e no próximo square eu vou unir dessa mesma forma. Agora eu faço uma correntinha e vou para dentro do leque e vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Agora eu vou em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. E para finalizar, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E os dois squares já estão unidos. Agora eu vou fazer o terceiro. Claro, todos devem ter o mesmo tamanho. E quando eu iniciar a última carreira, chegando no segundo leque, faço a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Vou no leque do square já unido, dentro dele faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para o último square e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Vou unindo em cada espacinho de uma correntinha fazendo um ponto baixo, sem correntinha de espaço, e sempre vou voltando para o último square, em cada espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos, até chegar no último espacinho de uma correntinha do square já unido, faço um ponto baixo, volto para o último square, dentro do leque faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha, faço um ponto baixo, no próximo leque do square já unido, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos dentro do leque.
E depois eu termino de fazer toda a volta do square. Venho com o próximo motivo e faço a mesma repetição. O que muda entre um tamanho e outro são a quantidade de bloquinhos entre um leque e outro, mas a união é feita da mesma forma. E para o tamanho P, M, G e GG, eu vou unir um total de 8 square, sendo 4 para a parte da frente e 4 para a parte de trás. Somente para o PP eu vou unir 6, sendo 3 para a parte da frente e 3 para a parte de trás. Que os squares são feitos do mesmo tamanho, porém, para o PP eu faço a união de 6 square e para o P de 8 square. Mas para todos os tamanhos, eu faço a união somente até o penúltimo square, porque o último eu uso para fechar a peça. Então, do P ao GG eu faço a união de 7 square e o oitavo eu uso para fechar a peça. E o PP eu faço a união de 5 e o sexto eu uso para fechar a peça. Vou dar continuidade aqui, unindo até o penúltimo square e já volto. Fiz aqui a união até o penúltimo square, unindo as laterais certinha, da mesma forma que eu fiz com os dois primeiros. Agora venho com o último e vou fechar a peça. Venho com o fio principal e para todos os tamanhos, a partir já do primeiro leque, eu inicio a união. Vou fazer a laçada inicial. Vou para dentro do leque, posso escolher qualquer um. E serão unidos os dois lados do motivo. Então, vou fazer aqui, já no primeiro leque, a metade dele. Eu inicio fazendo 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. E uma correntinha. Feito a metade do leque, vou no leque do lado direito do square já unido e vou fazer um ponto baixo no meio dele. Faço uma correntinha, volto para esse último square e faço 3 pontos altos, terminando o leque. Vou no próximo espacinho de uma correntinha do square já unido e faço um ponto baixo. Volto para o último square e faço 3 pontos altos juntos no próximo espacinho de uma correntinha. Vou no próximo espacinho de uma correntinha do motivo já unido e faço um ponto baixo. Volto para o último motivo e faço 3 pontos altos juntos. Vou unindo da mesma forma que eu fiz nas laterais dos outros motivos. Em cada espacinho de uma correntinha do motivo já unido faço um ponto baixo e sempre volto para o último motivo e faço 3 pontos altos juntos, em cada espacinho de uma correntinha. Agora aqui no último motivo faço 3 pontos altos e uma correntinha, a metade de um leque. Vou para dentro do leque do motivo já unido e vou fazer um ponto baixo dentro dele. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Agora eu vou fazer toda a parte de cima até chegar no outro leque. Em cada espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Chegando aqui no outro leque, vou fazer
uma correntinha e faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou no leque de cima do motivo já unido, do lado direito, e faço um ponto baixo dentro dele. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Vou em cada espacinho de uma correntinha do motivo já unido e vou fazer um ponto baixo. E vou voltar para o último motivo e vou fazer 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. Da mesma forma que eu fiz do outro lado e em todos os motivos que eu uni. No último espacinho de uma correntinha do motivo já unido, vou fazer um ponto baixo, volto para o último motivo e dentro do leque vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque e faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E assim fecha a primeira carreira de square. Agora eu vou dar continuidade fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço para finalizar. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E todos os motivos já estão unidos. Do tamanho P ao GG ficando com 8 motivos e no tamanho PP ficando com 6. Agora eu vou fazer a união dos squares na parte de baixo. Para todos os tamanhos são 2 carreiras de square. Então venho com o próximo square, que vai ser o primeiro da segunda carreira. Vou iniciar a última, que é com a cor principal. Vou fazer a laçada de início. Lembrando que para o tamanho M e GG, a partir da segunda carreira com a cor principal que eu faço a união. Quando eu estiver chegando no segundo leque, eu volto. Iniciei aqui a última carreira e chegando no segundo leque, vou fazer uma correntinha e dentro do leque faço a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Posso unir em qualquer um desses motivos acima. Vou aqui no leque direito e vou unir em toda a parte de baixo desse motivo. E dentro do leque do lado direito do motivo acima, vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para esse motivo abaixo e vou fazer 3 pontos altos juntos dentro do leque, terminando o leque. Vou em cada espacinho de uma correntinha do motivo acima e vou fazer um ponto baixo e sempre vou voltar para o motivo de baixo e faço 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. A união é feita da mesma forma que eu fiz nas laterais, porém agora eu vou unir na parte de baixo dos motivos já unidos.
E quando chega no último espacinho de uma correntinha do motivo acima, antes do leque, eu faço um ponto baixo e já volto para o último motivo e faço a metade de um leque dentro do leque. 3 pontos altos, uma correntinha. Dentro do leque do motivo acima, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E a união ficou dessa forma. Agora eu vou terminar de fazer essa última carreira em cada espacinho de uma correntinha. Faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço e leque sobre leque. Finalizei a última carreira do primeiro motivo da parte de baixo. Agora vou unir o segundo motivo dessa segunda carreira. Venho com o motivo e vou unir na parte de baixo do motivo acima e na lateral do motivo do lado. E para todos os tamanhos eu faço assim. E vou fazer da mesma forma em todos os outros motivos. Vou fazer aqui a última carreira desse segundo motivo, da parte de baixo, e quando eu estiver chegando no segundo leque, eu volto. Chegando aqui no segundo leque da última carreira, faço uma correntinha, dentro do leque faço metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou no leque direito e vou unir toda a parte de baixo do motivo acima. Passo para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo, da mesma forma que eu fiz com o outro motivo. Faço uma correntinha, volto para dentro do leque e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E vou em cada espacinho de uma correntinha do motivo acima e faço um ponto baixo. E sempre volto para o último motivo e faço 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. Depois de unir no último espacinho de uma correntinha do motivo acima, vou para dentro do leque do motivo abaixo e vou fazer 3 pontos altos e uma correntinha, a metade de um leque. Depois de fazer a metade de um leque, faço assim para todos os tamanhos. Vou fazer um ponto baixo dentro do leque esquerdo do motivo acima e sem fazer correntinha, vou para dentro do leque de cima, o leque direito do motivo da lateral. Depois de fazer o ponto baixo nos dois leques do motivo acima e o da lateral, faço uma correntinha, volto para o último motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Feito um ponto baixo em cada leque, faço uma correntinha e termino o leque. Agora eu vou unir em cada espacinho de uma correntinha do primeiro motivo da segunda carreira, ou seja, do motivo da lateral. Faço um ponto baixo e sempre volto para o último motivo e faço em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos juntos, sempre unindo da mesma forma que eu uni todos os outros motivos.
Agora aqui dentro do leque, eu vou fazer a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou no leque do outro motivo e faço um ponto baixo, ficando dessa forma. Agora eu vou terminar o leque fazendo uma correntinha e 3 pontos altos. E vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E a união do segundo square da segunda carreira já está finalizada. Agora venho com o terceiro motivo e vou fazer a mesma repetição. Depois venho com todos os outros e faço também da mesma forma, unindo toda a parte de baixo do motivo acima e a lateral do motivo do lado. E depois de unir, eu termino o motivo fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos juntos. E sempre começo a união a partir do segundo leque. E toda vez quando eu chegar na união dos motivos, vou para dentro do leque do motivo acima, faço um ponto baixo, sem fazer correntinha, faço um ponto baixo do motivo da lateral, igual eu fiz com o segundo motivo. Vou dar continuidade aqui fazendo em todos os outros motivos e faço assim para todos os tamanhos, mas como a parte de cima vou unir somente até o penúltimo motivo. O último eu vou usar para fechar a peça. Fiz a união aqui dos motivos até o penúltimo, da mesma forma que eu fiz com os 2 primeiros. Onde tem a união dos motivos, eu fiz um ponto baixo no leque do motivo acima e um ponto baixo no leque do motivo da lateral. Agora venho com o último motivo para unir com os 2 lados e assim fechar a peça. E nesse último motivo, eu vou unir os 3 lados dele. Vou unir aqui nessa lateral do motivo do lado direito, na parte de baixo do motivo acima e na lateral do motivo do lado esquerdo. E como motivo da parte de cima, vou unir a partir do primeiro leque. Então, já no primeiro leque, vou fazer a metade dele. Vou dar a laçada inicial. Vou para dentro do leque, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos ficando com 3 e uma correntinha. Vou no leque direito do motivo direito e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para o último motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. Vou em cada espacinho de uma correntinha desse motivo já unido e vou fazer um ponto baixo. E sempre vou voltar para esse último motivo e vou fazer 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. Depois de fazer um ponto baixo no último espacinho de uma correntinha, vou para dentro do leque do último motivo e vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Agora eu vou aqui dentro do leque desse motivo do lado direito e vou fazer um ponto baixo. Sem fazer correntinha, vou para dentro do leque do motivo acima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para o último motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos.
Agora vou em cada espacinho de uma correntinha do motivo acima e vou fazer um ponto baixo e sempre vou voltar para o último motivo. Em cada espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos juntos. A união é sempre feita da mesma forma. Fiz aqui a metade de um leque, agora eu vou unir da mesma forma que eu fiz do outro lado e nas outras uniões. Vou para dentro do leque, do motivo acima e vou fazer um ponto baixo. E sem fazer correntinha, vou para dentro do motivo da lateral e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto para o último motivo e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E para terminar de fechar a peça, vou em cada espacinho de uma correntinha do motivo da lateral e vou fazer um ponto baixo. E sempre vou voltar para o último motivo e vou fazer 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. Lembrando que a união é feita da mesma forma para todos os tamanhos. Fiz aqui a metade de um leque, vou para dentro do leque, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E agora eu vou terminar toda essa parte de baixo. Em cada espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Finalizo fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com o ponto baixíssimo para dentro do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. E todos os squares já estão unidos, ficando dessa forma. Lembrando que para todos os tamanhos são 2 carreiras de square. Agora eu vou dar início às alças. Voltei aqui com a cor principal para iniciar a alça. E eu faço da mesma forma para todos os tamanhos. Primeiro faço um nó inicial. Vou aqui entre um leque e outro, na união de 2 motivos. E vou contar aqui, depois do leque, desse motivo direito, uma correntinha e na segunda eu vou passar o fio. Faço assim para todos os tamanhos. E vou fazer aqui uma alcinha. Faço 3 correntinhas, mais uma ficando com 4. As 3 correntinhas representam o ponto alto, para ficar igual o que vou fazer do outro lado. Vou saltar esse próximo bloquinho e no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou na união desses 2 motivos entre um leque e outro, onde eu fiz o ponto baixo, e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou na próxima correntinha depois do leque, do motivo do lado esquerdo, e faço 3 pontos altos juntos, ficando com 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha, que é o segundo depois do leque, faço um ponto alto, ficando com a alcinha no início e no fim da carreira. No tamanho PP que tem menos square, ficando com 3 para a parte da frente e 3 para a parte de trás, que fica em quantidade ímpar e não par, igual acima do P,
eu deixo 2 square para a parte da frente e a metade de um square dos lados. Ou seja, eu deixo um square embaixo do braço. E acima do P, embaixo do braço, fica a união dos square. E para o PP, eu deixo assim. Então, eu faço a alça normalmente, deixando 2 squares no meio e a metade de um lado e do outro, porque um fica na parte de baixo do braço. Vou na união, conto até o segundo espacinho de uma correntinha, faço a alcinha normalmente e vão ficar sem espacinho de uma correntinha sem fazer. A alça de trás eu conto também até o segundo espacinho de uma correntinha depois do leque e faço a alcinha, ficando somente um bloquinho no meio livre. Então a posição do PP é assim. Agora eu vou dar continuidade aqui. Lembrando que acima do P é a mesma posição. Depois de fazer a primeira carreira, eu viro. Vou fazer a alcinha também, 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais uma correntinha. Vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos, saltando o primeiro bloquinho. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou direto para dentro da alcinha e vou fazer um ponto alto, ficando com 2 bloquinhos e uma alcinha de um lado e do outro. Fica assim para todos os tamanhos. Viro e vou iniciar essa próxima carreira começando com 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto. Não vou mais fazer carreiras com diminuições. E dentro da alcinha eu vou fazer mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Depois do primeiro bloquinho, faço uma correntinha. No próximo espacinho de uma correntinha, eu faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou na outra alcinha e faço 3 pontos altos juntos. Ficando assim a terceira carreira. A próxima carreira vai ser idêntica à segunda. Vou iniciar com alcinha e vão ficar com 2 bloquinhos. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais uma de espaço. Vou para dentro do espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. E finalizo fazendo alcinha, faço uma correntinha, vou no terceiro ponto alto do conjunto de 3 pontos desse último bloquinho e faço um ponto alto. E a próxima carreira vai ser idêntica à terceira. Vou iniciar com um conjunto de 3 pontos. Faço 3 correntinhas, dentro da alcinha mais 2 pontos altos, ficando com 3. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou dentro da alcinha e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim. Não terá diminuições. Vou fazer uma carreira igual à segunda, outra igual à terceira, uma igual à segunda, outra igual à terceira. Ou seja, uma com 2 bloquinhos e uma alcinha do lado e do outro. E outra com 3 bloquinhos. Faço assim para todos os tamanhos. O que vai mudar são a quantidade de carreiras. Eu conto a partir dessa segunda carreira, onde ficou com 2 bloquinhos e alcinha de um lado e do outro. Para o tamanho P, eu faço um total de 14 carreiras, contando a partir da segunda. Para o tamanho PP, eu também faço 14 carreiras. Para o tamanho M, eu faço 16 carreiras. Para o tamanho G, 18 carreiras. E para o tamanho GG, 20 carreiras. Mas, claro, pode fazer a quantidade que quiser. Essa é a carreira para a parte da frente. Vou seguir fazendo aqui as minhas 14 carreiras para o tamanho P e já volto. Fiz aqui as 14 carreiras, como havia dito.
Dê continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no início. Vou agora fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira alça da parte da frente já está pronta. Agora eu vou fazer a segunda alça da mesma forma. Volto com o fio e vou fazer a laçada inicial. Para todos os tamanhos, devem ficar certinho, livres à união de 2 motivos. Sempre vou fazer a alça em cima da união de 2 motivos e saltar a do meio. Vou contar a partir do leque do motivo direito até o segundo espacinho de uma correntinha e passo o fio. Faço a alcinha com 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais uma. Salto esse próximo bloquinho e no próximo espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou na união dos 2 leques, onde eu fiz o ponto baixo, e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no primeiro espacinho de uma correntinha depois do leque e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto alto, formando assim uma alcinha. Viro e na próxima carreira vou fazer da mesma forma que eu fiz na primeira alça, a alcinha de 3 correntinhas, mais um ponto alto, salto o primeiro bloquinho, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, salto o último bloquinho e dentro da alcinha faço um ponto alto. Viro e a terceira carreira vou iniciar com 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, dentro da alcinha, 2 pontos altos, ficando com 3. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou para dentro da alcinha e faço 3 pontos altos, ficando com 3 bloquinhos. Depois viro e faço a próxima carreira igual a segunda, depois a próxima igual a terceira e vou seguir fazendo assim, igual eu fiz na primeira alça. E se na primeira alça eu fiz 14 carreiras, devo fazer na outra também. Para todos os tamanhos deve ser feito assim. Para o PP também são 14, para o M 16, para o G 18 e para o GG 20 carreiras. Para as alças da frente. E depois que eu terminar de fazer a segunda alça, vou passar para a parte de trás. Vou no mesmo sentido da parte da frente, na união de 2 motivos. Passo o fio a partir do segundo espacinho de uma correntinha depois do leque. Faço a alcinha. Vou no espacinho de uma correntinha, no meio dos motivos. E no primeiro espacinho de uma correntinha depois do leque, e vou fazer 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. No segundo espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. E sigo fazendo todas as carreiras da mesma forma que eu fiz na parte da frente. Porém, a única diferença das 2 alças da parte de trás com a parte da frente é que eu vou fazer uma carreira a mais. Por exemplo, eu fiz 14 na parte da frente e vou fazer 15 na parte de trás. Faço assim para todos os tamanhos. E a partir do tamanho P, fica certinho debaixo do braço, a união de 2 square e no meio, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E no PP fica um square completo, sem união, debaixo do braço. E eu faço a alça na parte de trás normalmente, igual na parte da frente. Mas no meio, tanto na parte da frente quanto a parte de trás, fica a união de 2 square, igual todos os outros tamanhos. Então, vou seguir fazendo aqui. Quando eu terminar a alça da frente, vou fazer as 2 alças de trás, porém com uma carreira a mais, somente essa diferença, e já volto. Fiz aqui todas as alças
Da mesma forma que havia dito, essa é a parte de trás. Fiz com uma carreira a mais. Todas as alças devo contar a partir da segunda carreira. E a última carreira terminando diferente com a da frente. A de trás terminando com uma alcinha de um lado e do outro e 2 bloquinhos no meio. E a da frente terminando com 3 bloquinhos. Deve ser assim porque eu vou unir as alças. E elas não podem estar iguais para que eu possa saltar elas na hora de fazer as bordas. Venho aqui com a agulha de tapeceiro e o fio. Vou passar o fio em cima desse primeiro ponto alto do primeiro bloquinho da última carreira. Vou fazer uns 3 nós. Passo o fio em cima desse primeiro ponto alto novamente. Venho com a outra alça. Vou em cima do primeiro ponto alto, ou seja, são as 3 correntinhas que eu fiz no início da carreira. Vou na terceira, passo o fio e volto já para o segundo ponto alto desse primeiro bloquinho. Passo o fio na correntinha e volto no próximo ponto alto da alça da frente. Passo o fio no primeiro ponto alto da alça de trás e volto passando na correntinha da alça da frente. E vou costurando assim em cada ponto e correntinha, mas pode costurar da forma que quiser. Vou fazer aqui a última costura. Vou passar para o lado avesso. Vou em um desses pontos, faço alguns nós, escondo o fio e corto a sobra. E a primeira alça já está costurada. Agora eu vou para a segunda alça e vou fazer a mesma repetição. Quando eu estiver com ela costurada também, eu volto. Costurei aqui a segunda alça e as duas já estão prontas. Agora eu vou fazer uma carreira de bloquinhos em volta. Primeiro eu vou fazer no meio. Pode iniciar onde quiser, mas recomendo iniciar pela parte de trás. Este é o lado que eu escolhi para a parte de trás. Então, venho com o fio novamente, vou fazer a laçada inicial. Vou começar no meio desses 2 motivos, mas pode começar no espacinho de uma correntinha se quiser. Passo o fio e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos ficando com 3. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha eu faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e para todos os tamanhos eu salto esse espacinho de uma correntinha onde eu fiz a alça e vou direto para dentro da alça e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou na próxima alcinha, faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou saltar essa próxima carreira que começa com 3 pontos e vou na próxima que começa com 1 ponto e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, salto a carreira que começa com 3 pontos e vou na carreira que começa com 1 ponto e faço 3 pontos altos juntos. E sigo fazendo assim por toda a alça. Faço 3 pontos altos somente na carreira que começa com 1 ponto alto
E na carreira que começa com 2, eu sempre devo saltar. E onde eu fiz uma carreira a mais na alça da parte de trás é para poder saltar. Porque se terminar a alça com as 2 carreiras iguais, não tem como saltar certinho como o restante da alça. E chegando no outro lado da alça, vou fazer da mesma forma que eu iniciei. Nas alcinhas também faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço em cada uma. E em todos os lados e para todos os tamanhos, eu sempre salto a correntinha que eu fiz a alcinha. Não faço ponto nessa correntinha. Sigo fazendo em cada correntinha e na união dos motivos, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Chegando na outra alça, vou fazer a mesma repetição. Salto o espacinho de uma correntinha onde eu fiz a alça, vou direto nas alcinhas e faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço em cada uma. Sigo fazendo em cada carreira que começa com um ponto alto, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço e sempre vou saltando as carreiras que começam com 3 pontos. Vou fazendo aqui, quando eu chegar no fim da carreira, eu volto. Chegando aqui no fim da carreira, dei continuidade fazendo da mesma forma que eu iniciei e em todos os lados saltando o espacinho de uma correntinha onde eu fiz a alcinha. No meio dos motivos eu fiz aqui 3 pontos altos, na outra alça eu segui fazendo a mesma repetição. Agora eu vou finalizar. Vou aqui no último espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora eu vou fazer a última carreira, que é de acabamento, e faço igual para todos os tamanhos. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até esse segundo ponto alto. Faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou no espacinho de uma correntinha e vou fazer 4 pontos altos juntos. Vou saltar o primeiro ponto alto do conjunto de 3 pontos e no segundo faço um ponto baixo. Salto o terceiro ponto e no espacinho de uma correntinha eu faço 4 pontos altos juntos. Vou no segundo ponto alto do conjunto de 3 pontos, faço um ponto baixo e no espacinho de uma correntinha eu faço 4 pontos altos juntos. Vou no segundo ponto alto, faço um ponto baixo e no espacinho de uma correntinha eu faço 4 pontos altos juntos. E vou dar seguimento, fazendo assim por toda a volta, em cada espacinho de uma correntinha, 4 pontos altos, e no segundo ponto alto de todo o conjunto de 3 pontos, um ponto baixo. Quando eu estiver chegando no final dessa carreira, eu volto. Terminando de fazer a última carreira no meio, fiz em cada espacinho de uma correntinha 4 pontos altos, e no segundo ponto, um ponto baixo. Ficando dessa forma. Agora vou finalizar. Vou no segundo ponto e faço um ponto baixo. E no espacinho de uma correntinha, 4 pontos altos juntos. Vou na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio.
e o acabamento do meio já está pronto. Os dois lados, da parte da frente e da parte de trás, são idênticos, então pode ser usado qualquer lado. Agora eu vou iniciar o acabamento no lugar do braço. Então, volto com o fio, vou fazer o nozinho de início. Vou começar aqui no meio dos dois motivos, pode começar na correntinha também. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos. E vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte do meio. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E sigo fazendo uma correntinha e 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. E sempre vou saltar também, na abertura do braço, o espacinho de uma correntinha onde eu fiz a alça. Dos dois lados da alça, na parte da frente e na parte de trás, e na outra alça também. Vou direto para essas duas alcinhas e vou fazer 3 pontos altos em cada uma, com uma correntinha de espaço. Vou saltar as carreiras que começam com 3 pontos e vou fazer 3 pontos altos somente nas carreiras que começam com 1 ponto. Vou dar continuidade fazendo aqui por toda a volta e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu volto. Terminando de fazer a carreira de bloquinhos deste outro lado da alça e saltei aqui o espacinho de uma correntinha onde iniciei a alça, como eu fiz em todos os outros. Agora finalizo fazendo uma correntinha, no último espacinho de uma correntinha faço 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E vou fazer a borda, a carreira de acabamento, da mesma forma que eu fiz no meio. Caminho com ponto baixíssimo até o segundo ponto, faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo, vou no espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. Vou no segundo ponto alto, faço um ponto baixo, vou no espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. E vou fazendo assim, em cada espacinho de uma correntinha, 4 pontos altos, e no segundo ponto alto do conjunto de 3 pontos, um ponto baixo. Vou finalizar essa carreira fazendo um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. E depois que eu terminar essa carreira, eu vou passar para o outro lado e vou fazer da mesma forma. Vou iniciar aqui o primeiro bloquinho, faço o bloquinho por toda a volta, vou saltar o espacinho de uma correntinha onde eu fiz a alcinha dos dois lados. Depois que eu terminar a carreira de bloquinhos, vou fazer a carreira de acabamento, igual eu fiz no meio e do outro lado, que são 4 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha e um ponto baixo no segundo ponto. Então, vou dar continuidade, vou terminar esse lado, fazer o outro e volto quando estiver com tudo finalizado. Terminei aqui de fazer os dois lados no lugar do braço. Resumindo, na parte de cima, o meio e os lados são feitos com bloquinhos e a última carreira de acabamento da mesma forma. Agora eu vou passar para a parte de baixo. Na parte de baixo eu vou fazer carreira de bloquinhos. Então volto com o fio, vou fazer a laçada inicial. Vou em um desses espacinhos de uma correntinha ou posso começar no meio dos motivos. Faço 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos, ficando com 3. Faço uma correntinha, vou entre um motivo e outro e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos.
uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Faço uma correntinha, vou entre um motivo e outro e faço 3 pontos altos juntos. Vou dar continuidade fazendo essa mesma repetição por toda a volta e já volto. Terminando de fazer a primeira carreira de bloquinhos, em cada espacinho de uma correntinha e entre um motivo e outro, fiz 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo nessa terceira correntinha das 3 iniciais e vou fazer mais uma carreira de bloquinhos. Caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. E vou dar continuidade fazendo assim por toda a volta. Em cada espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Essa será a segunda e última carreira de bloquinhos. Para todos os tamanhos eu faço somente 2, mas quem quiser deixar mais comprida é só fazer mais carreiras. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira de bloquinhos, vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora eu vou fazer a última carreira, que vai ser de acabamento. Vou fazer igual eu fiz na parte de cima. Caminho com um ponto baixíssimo até o segundo ponto alto, faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou no espacinho de uma correntinha e faço 4 pontos altos juntos. Vou em cima do segundo ponto alto do conjunto de 3 pontos e faço um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, faço 4 pontos altos. Vou no segundo ponto e faço um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, faço 4 pontos altos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada espaço de uma correntinha, faço 4 pontos altos e no segundo ponto alto do conjunto de 3, um ponto baixo. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a última carreira, vou finalizar fazendo 4 pontos altos no último espacinho de uma correntinha. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Finalizada a carreira de acabamento e o cropped já está pronto. E quem quiser pode estar usando assim mesmo normalmente, mas quem quiser pode fazer o cordão para passar na última carreira de bloquinhos, para deixar mais justo na cintura. O cordão fica a critério de cada um. Dá para usar das duas formas. E para iniciar o cordão, eu volto com um fio e vou fazer um cordão bem simples de correntinhas. Pode fazer a quantidade que quiser, mas que dê para passar em todos os bloquinhos.
amarrar na cintura e fazer um laço. Vou fazendo aqui. Quando estiver com o total de correntinhas que eu preciso, quando estiver mais ou menos no tamanho de 1 metro, eu volto. Fiz aqui todas as correntinhas para o tamanho que eu preciso. Vou agora contar de baixo para cima até o segundo espacinho de uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou para a próxima correntinha e faço um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada correntinha de base. Se quiser o cordão mais grosso, é só fazer ponto baixo, ou pode fazer meio ponto alto, ou até mesmo um ponto alto. A espessura ou o cordão pode ser feito da forma que quiser. Vou fazendo aqui e já volto. Fiz aqui um ponto baixíssimo em cada correntinha de base. Agora eu vou aqui nas últimas correntinhas e vou fazer um ponto baixíssimo em cada uma. Nessa última eu já puxo direto, corto o fio e com essas duas sobras de fios vou fazer alguns nós, esconder o fio e cortar o excesso. E quem quiser pode até passar uma colinha na ponta. Agora eu vou passar o cordão na última carreira de bloquinhos. Vou deixar ele no meio, veja aqui qual que é o meio certinho. E vou passar por toda a volta, de cima para baixo, de baixo para cima, até chegar onde eu iniciei. Passei aqui em todos os bloquinhos, vou puxar um pouco o cordão, fazer um nó e um laço. Vou fazer o arremate de todos os fios e já volto com tudo finalizado. Fiz o arremate de todos os fios e o cropped já está finalizado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilha. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.